Vidas Secas, Graciliano Ramos. Vidas Secas foi um romance escrito em terceira pessoa que foi lançado em 1938, buscando retratar a realidade daquelas pessoas que viviam no Agreste brasileiro. Vidas Secas trabalha com o modernismo, já que ele está passando pela segunda fase, e é importante ressaltar que dentro do livro ele superficializa e tenta animalizar os personagens. Tanto é que uma crítica social bem pesada que ele faz dentro do livro é que até o animal, a baleia, tem nome, mas seus filhos não, que é filho maior e filho menor. Por retratar a miséria e a fome, Vidas Secas, você percebe-se que no começo quanto no final, as pessoas sofrem tanto com o seu destino que não pensam nele, não pensam no caminho a percorrer, mas sim pensam num futuro próspero. Vida Seca, por Graciliano Ramos. Fabiano caminha pela paisagem árida da Caatinga do Nordeste brasileiro, com seus dois filhos chamados de filho mais novo e filho mais velho. Também acompanha eles a baleia, mas não baleia que vive embaixo d'água, e sim um cachorro. O grupo, na verdade, era um pouco maior. Eles também tinham um papagaio, que foi sacrificado para matar a fome da família. Enquanto estavam caminhando, Fabiano encontra uma fazenda abandonada e eles têm a ideia de se abrigar daquele calor todo naquele lugar. Nesse meio tempo, Baleia sai para caçar e traz consigo um peá. Mal sabia que sobraria apenas ossos para ela. Fabiano, então, desce no bebedouro dos animais daquela fazenda e encontra a água e fica muito feliz, pois haveria água e comida naquela noite. Durante aquela noite, nuvens começam a aparecer, sugerindo que a seca poderia acabar com o início da chuva. Fabiano pensa então, tempos melhores virão e sendo dono dessa fazenda, tudo irá melhorar. Fabiano estava satisfeito com a sua atual situação. Tinha encontrado uma fazenda que pôde abrigar sua família. Ele se considerava um vaqueiro, mas a felicidade não durou muito tempo. Logo aparece o dono da fazenda, expulsando ele e sua família. Fabiano, então, negocia com o dono da fazenda, oferecendo seu trabalho em troca de continuar ali. A situação voltou a ficar triste. Fabiano se sente como um animal, sempre tentando lutar para sua sobrevivência e de sua família. Em um certo momento, seu filho faz uma pergunta e Fabiano se irrita. Para que perguntar essas coisas? Ele então conversa com Sinhá Vitória sobre o ocorrido. Afinal, pensar não leva a nada. Nesse exato momento, lembrou do Sr. Tomás, que apesar de possuir muita cultura, morreu na seca também. Fabiano pensa em como seu patrão o tratava mal. Pensa em como melhorar a sua vida e no desejo de Sinhá Vitória em ter uma cama confortável igual ao de seu Tomás. Ao mesmo tempo que se considerava forte por trabalhar, pensava que não queria conseguir tais coisas. A ideia, no final, era sobreviver. Quando a situação melhorasse, seus filhos poderiam ter essas coisas de pensar. Naquele momento, a palavra da hora era sobreviver. Fabiano vai à feira comprar algumas coisas que foi pedido por Sinhá Vitória. Fabiano era desconfiado que fosse passado para trás. Fez suas compras e ficou bravo com a qualidade e o preço de certos produtos. Depois da compra, resolveu tomar uma pinga no bar de seu Inácio. Então, um soldado amarelo lhe convida para jogar cartas. Fabiano perde dinheiro no jogo e fica preocupado, pois não vai conseguir levar o que foi prometido para casa. Saindo bravo do bar, o soldado amarelo barra a passagem de Fabiano, que o provoca. Fabiano aguenta o máximo que pode, até xinga o soldado que chama os outros e acabam prendendo Fabiano. Na cadeia, Fabiano pensa o porquê de tudo isso tinha acontecido e que se não fosse por Sinhá Vitória, nada disso teria acontecido. Ficou bravo com os outros caras da cadeia e pensou que estava ali por causa de sua família. E perguntou a si mesmo se valia a pena ter a família como um peso para carregar. Pensava em seus filhos que seriam brutos como o pai e acabaria sofrendo como ele. Sinhá Vitória estava brava, tinha dormido mal na cama de vara e comentou com Fabiano como aquilo era ruim. Sonhava com uma cama de couro como a do Sr. Tomás. Há certo tempo pensavam em ter tais confortos.
Fabiano disse para Sinhá Vitória economizar em roupas e querosene. Disse que ela caminhava como um papagaio com seus sapatos de verniz. Isso machucou muito Sinhá Vitória. Toda vez que Sinhá preparava comida, pensava na seca, que poderia voltar. Olhava para Fabiano, que estava dormindo e roncando, e pensava que ele era mau por fazer aquelas comparações, e carregar o baú sozinha de seu filho mais novo, e o papagaio durante a caminhada da família pela caatinga. Ela então volta a pensar na cama, e no final pensa que as coisas tinham melhorado, e que só faltava uma cama para completar a felicidade. O menino mais novo viu seu pai amansar a égua muito brava como um verdadeiro vaqueiro. No dia seguinte, acordou disposto para impressionar seu irmão mais velho e a baleia. Quando as cabras foram ao bebedouro, o filho mais novo montou no bode, sentiu-se como Fabiano. No entanto, ele caiu e ficou jogado no chão. Seu irmão mais velho ria do acontecido, e a baleia parecia desaprovar tudo aquilo. Jogado no chão, ele pensou que um dia seria grande, usaria roupas de vaqueiro e fumaria cigarro. Faria coisas que deixariam seu irmão e baleia orgulhosos. Uma palavra chamava a atenção do menino mais velho: inferno. Ele perguntou para Sinhá Vitória o seu significado e ela respondeu que era um lugar ruim. Perguntou então para seu pai, mas ele não deu resposta. Voltou a perguntar para sua mãe se ela já tinha visto o inferno, mas acabou levando uma surra e saiu bravo, começando a chorar. Então decidiu contar toda a história para a baleia, mas com o seu curto vocabulário, as coisas eram difíceis de serem contadas. Ele não entendia o porquê de ficarem tão bravos com aquela palavra. E ele então lembrou de um dia que parou debaixo de um joceiro por causa da seca e por conta da viagem. Talvez aquilo fosse o inferno, uma coisa ruim. Parou para pensar, meio melancólico, como poderia existir estrelas no céu? Abraçava a baleia que, na verdade, só sabia pensar no osso que iria roer mais tarde. A família sentou em volta de uma fogueira por conta do frio, que fazia os ventos gelados entrando pelas frestas da parede e da porta. Pai e mãe conversavam e os filhos ficavam ouvindo as histórias heróicas inventadas por Fabiano. A chuva dava tranquilidade que a seca não voltaria por enquanto. Mas Sinhá Vitória se preocupava com aquela chuva. Mas Sinhá Vitória se preocupava que aquela chuva inundasse a casa. Fabiano contava com suas grandes histórias inventadas até que seu filho lhe fez uma pergunta e Fabiano se confundiu todo, deixando seu filho desconfiado. A família vai à festa de Natal da cidade com suas melhores roupas. No entanto, a caminhada era longa e aquelas roupas lhe deixavam desconfortáveis conforme o tempo. Até que Fabiano e sua família retiraram seus sapatos. Depois, eles vão lavar seus pés no lago. Fabiano se encanta com a multidão, tentando se juntar. Depois que todos se juntaram às barracas, Fabiano foi beber pinga. Quando estava bêbado, se achava valente e queria bater em todos. Até que caiu e dormiu pensando em como derrotaria os soldados amarelos. A cachorra-baleia estava muito doente. Então Fabiano pensou em sacrificá-la. E Sinhá e seus filhos se afastaram, se esconderam para não ver ela sendo morta, enquanto Fabiano lhe deu um tiro acertando a perna de Baleia. Depois de um tempo, Baleia morreu. Fabiano viu que as vacas e os cabritos eram poucos, então vivia pegando empréstimos com seu patrão e no final acabava se endividando. Sentia que estava sendo enganado nas contas. Pedia para que Sinhá fizesse as contas novamente e quando reclamava da diferença, era ameaçado pelo seu patrão de ser demitido. Fabiano pensava em parar de ser explorado, mas depois se contentava, pois sabia que aquela foi a vida de seu pai e também de seu avô. Olhou para o céu e viu que tinha estrelas e percebeu que a seca estava voltando. Lembrou de Baleia e sentiu dó da pobre cachorra. Afinal, ela também era da família. Fabiano tinha ficado preso na vegetação local e conseguiu voltar usando seu facão. Nessa, viu o soldado amarelo e ele ficou com medo de Fabiano. Fabiano pensou que poderia matá-lo, pensou em 1001 coisas, mas depois negou-se, pois sabia que era um cara do bem e que estaria tirando uma vida. A seca chegava e enchia de pássaros querendo beber a água dos animais. Fabiano se deparou e quis matá-las.
Pensou que daria como comida, mas percebeu que seria por pouco tempo. Pegou sua arma e lembrou de Baleia. Viu a pessoa que se tornou e precisava mudar. A seca finalmente tinha chego. Os animais morreram. Fabiano matou o último bezerro que servira como alimento para sua família para a viagem. Eles saíram de madrugada, fazendo conversar sobre o que seria de suas vidas, do futuro de seus filhos. Fabiano pensava em ir para a cidade, pois não haveria seca. Os dois conversavam sobre seus planos e isso deixava eles mais animados para continuar a viagem, pois poderiam dar algo de diferente para seus filhos e não deixarem eles se tornarem homens brutos e fortes como o pai. É nóis. Eu segurei o papel. Podia aparecer agora falando assim, ó. Narração. Desenhista, Jane e Cibele. Narração, Rayane. Contra-regra, Tainá. Equipe Vidas Secas de Graciliano Ramos. Tinha que ser você. Terceiro A. Maqui. Amiga, vem aqui. Abaixa. Falou o professor. Professor. José. Sai do meio. Ah, tá. Professor José Barbosa.